Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje eu pude notar realmente a diferença que é a saída, né, dessa nova mesa aí. Acho que até a terceira rua, pelo menos, o pessoal dá para ouvir o que nós estamos cantando aqui. Então, isso é bom, isso é muito bom mesmo. Estamos felizes por estar aqui e quero deixar bem claro que as palavras que o senhor Natanael orou são verdadeiras. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E isso é algo bom. Se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele tem algo para nos falar nessa noite. Você vai descer? Então, crianças até 10 anos podem descer com a Simone. E os outros permaneçam aqui conosco. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos estudando os 3 primeiros capítulos do Apocalipse e estamos no final, na parte final, não no final, mas na parte final do capítulo 2, na 4ª carta, que é endereçada à igreja em Tiatira, que se estende do capítulo 2, versos 18 até o verso 29. Né? Conforme já falamos aqui em outras ocasiões, apesar dessas cartas serem destinadas originalmente para um grupo de igrejas localizadas na província da Ásia, província romana da Ásia, os ensinamentos delas têm um valor perene que se estende por toda a época da igreja e até os dias de hoje. Eu dei uma folga para vocês aí, umas 2 semanas, sem revisar o tema de cada carta. Agora vamos ver se vocês lembram que cada carta tem um tema central. Vamos ver se vocês lembram. O tema central de Éfeso era amor. 1-0 para vocês aí. O tema central de Esmirna era sofrimento. O tema central de Pérgamo era verdade. Ok, muito bem. Pode falar com mais vontade. E essa epístola que nós estamos vendo agora, essa carta, Tiatira, seu tema principal é santidade. Né? Então, na última mensagem, nós tivemos a oportunidade de falar acerca da Jezabel histórica, porque esse nome aparece aqui em Tiatira, mas não é, evidentemente, a mesma mulher. A Jezabel histórica, para Jezabel mencionada em Tiatira, tem aproximadamente 1000 anos, ou 1100 anos aí de diferença aí. Então, falamos um pouco daquela mulher e como ela contaminou o povo de Israel com as suas idolatrias e as suas imoralidades e provocou realmente a ira do Senhor contra o povo de Israel, que era chamado um povo para ser santo. Deus disse ao povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. E essa é uma das coisas que, passando do Antigo para o Novo Testamento, né, é uma verdade que se repete, né?
como tantas outras verdades, como, por exemplo, não matarás, você não vai mentir, você honra o teu pai e a tua mãe, etc. e tal. Há várias dessas verdades que são reafirmadas e ampliadas, né, no Novo Testamento, e uma delas é essa questão de que somos chamados para uma vida de santidade, uma vida, conforme lemos aí, pelo menos na minha Bíblia, estava um pouquinho diferente do que você leu lá em Colossenses, mas na versão revista atualizada fala que Deus nos chamou para si, para sermos santos para Ele, né? E então essa é uma ideia grande e importante na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ela a palavra santo é a palavra, como nós já vimos aqui, que caracteriza Deus na sua essência, né? Quando Isaías teve a sua grande visão do templo de Deus e do Senhor, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. De repente ele se deu conta de que o verdadeiro soberano, o verdadeiro rei de todas as coisas, não era Uzias, mas sim Deus, que estava sentado num trono muito mais elevado, soberano e tudo mais e tal. E aí haviam esses seres celestiais, chamados de querubins, e eles então proclamavam o tempo todo, uns para os outros, né, voando ao redor do templo, as palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. É curioso que não usa outra expressão, mas a expressão hebraica kadosh, para santo, é a expressão usada como que diz assim: olha, a essência da pessoa de Deus está na sua santidade, né? E, logicamente, no Novo Testamento, a Bíblia também diz que Deus é amor, né? Também essa outra característica essencial de Deus. Mas nós estamos aqui hoje não para falar de amor, mas sim continuarmos falando sobre a epístola em Tiatira. Não vamos reler, porque já lemos 2 ou 3 vezes. Vamos apenas ler alguns versículos aqui que nos interessam, e os outros serão projetados à medida que a necessidade for surgindo. Então, o problema que havia em Tiatira era uma igreja que tinha muitas qualidades, eles tinham fé, eles tinham amor, eles tinham perseverança, mas eles também tinham um problema. Bom, quem não tem problema? Todos nós temos problemas e dificuldades também. E o problema de Tiatira era que a igreja era tolerante, né, com relação ao pecado que existia dentro da igreja. Não temos muita certeza de que esse pecado era abertamente ensinado, mas pelo menos todo mundo tinha ciência de que rolava. E a igreja, então, acabava tolerando o que Jesus, então, condena de maneira muito rigorosa, né? Por quê? Porque Deus nos tem chamado para viver uma vida de santidade. Portanto, hoje nós queremos aproveitar o nosso tempo para falar do papel dessa segunda Jezabel e de como não podemos tolerar o pecado em nossas vidas, né? O pecado é como a ferrugem, né? Se você vê um ponto de ferrugem e você não tomar providências,
aquilo ali vai se alastrar, né? É como uma impinge de pele. Se você não tomar providências, ela vai se alastrar. Então, o pecado é assim também. Se a gente não toma providências para coibir, cercear, ele vai se alastrar e vai nos contaminar, vai nos dominar, vai contaminar outras pessoas ao nosso redor e assim sucessivamente. Bom, então, vamos falar um pouco dessa segunda Jezabel, né, que é mencionada aqui no versículo 20. Jesus diz o seguinte, Apocalipse 2, 20, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição ou imoralidade sexual e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos, a idolatria. Isso nós já falamos, esses eram os dois grandes pecados das igrejas em geral, ali naquela região, idolatria e imoralidade, e durante toda a história da igreja, a idolatria e especialmente a imoralidade tem sido o grande flagelo da igreja, né? Nós temos ouvido falar tantas histórias deprimentes de pedofilia, de um lado, de pastores que abusam sexualmente de suas ovelhas, pastores que alegam que ejaculam o esperma de Deus e outras bobagens assim, né? E muitas vezes as irmãs, coitadas, elas não têm muitas opções, nem argumentos para ir contra uma mentira dessa, que para nós é tão evidente, mas para elas, envolvidas na história, é uma coisa complicada. Então, como nós falamos, mais ou menos 1000 anos entre a Jezabel do passado e essa Jezabel aqui em Tiatira, né? Agora, no fim do primeiro século da era cristã, nos deparamos com essa falsa profetisa, chamada Jezabel. Falsa profetisa porque ela realmente ensinava coisas como vindas de Deus, né? Quando na realidade não tinham vindo de Deus e iam até contra aquilo que Deus ensina, né? E então é muito fácil a gente detectar o falso profeta, a falsa profetisa, ou porque eles prometem coisas que não se cumprem, né? Teve um falso apóstolo aí lá de São Paulo, ele não gostou de alguma coisa que eu escrevi acerca dele, e ele então me escreveu fazendo uma profecia por volta do dia 26 de setembro, de que se eu não me arrependesse, não fosse até o templo central dele, lá em São Paulo, e pedisse perdão a ele, de joelhos, para ele poder liberar uma palavra de perdão para mim, primeiro a minha mulher ia morrer e logo em seguida eu ia morrer. E isso até o dia 12 de outubro. Aí eu falei, não, no dia da criança não, né? Me mata qualquer outro dia, mas no dia da criança não. Bom, então, eu esperei uns 3 ou 4 dias depois que ele me escreveu, porque como ele me escreveu um pouco num dia, me escreveu um pouco no outro dia, esperei mais alguns dias para ver se ele escreveu mais. Não escreveu, e aí eu escrevi um outro artigo dizendo, olha, nós temos aqui uma profecia feita por esse indivíduo que diz que alguém da minha família, que eu amo muito, a pessoa que eu mais amo, que é a minha mulher, vai estar morta, e se eu não me arrepender, eu também vou morrer. Então, que dia é hoje mesmo?
2 de novembro, né? Então nós estamos aqui, eu estou aqui, Simone está aqui, e esse é um falso profeta. Então é fácil a gente identificar os falsos profetas, porque eles profetizam coisas mentirosas. Ou, outra coisa pior do que isso, que é o que estava acontecendo aqui em Tiatira, é ensinar o povo de Deus a fazer coisas que vão contra a vontade de Deus. Essa é uma outra maneira da gente identificar o falso profeta. Basta ouvir e dizer, não, mas não é isso que a Bíblia diz para a gente fazer. Então a gente já sabe que nós estamos diante de um falso profeta. Então, essa mulher, ela, como eu falei aqui na semana passada, provavelmente o nome dela não era mesmo Jezabel, ela é chamada de Jezabel porque ela lembra aquela outra Jezabel. Então, por isso que ela é chamada assim por Cristo, né? Mas todo mundo na igreja devia saber quem ela era e etc. Então, provavelmente essa crítica de Cristo acontecia porque essa mulher, ela convencia os crentes a participarem de cerimônias e festas dedicadas a alguma divindade pagã, onde o resultado final era sempre a prática de imoralidades desenfreadas. É o que ele fala aqui no versículo 20, seduza os meus servos a praticarem a prostituição, que é uma palavra muito genérica para todo tipo de imoralidade sexual, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o Senhor tem uma palavra muito dura contra a atitude dessa mulher, né? E então, o que nós podemos perceber é que os ensinamentos dela, muito provavelmente, junto com alguns que concordavam com tais práticas, né? É que o mal e os pecados da carne podiam ser livremente tolerados, sem prejuízo para o espírito. As pessoas fazem uma divisão, uma dicotomia bem clara e dizem, olha, a minha vida lá fora, de prostituição, bebedeira, de idolatria, etc., não tem nada a ver com a minha vida aqui dentro. Eu venho aqui e aqui eu sou santinho. Eu ponho a minha roupa de domingo, venho bonitinho para a igreja, faço a minha contribuição, canto meus louvores, ouço a palavra de Deus e tal. Agora lá fora é outra conversa, né? Lá fora eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, meu compromisso com Deus eu já cumpri, então agora eu vou seguir na minha vida. Então, esse era o grande problema, né? E a grande verdade é que a nossa natureza carnal, pecaminosa, essa natureza que Paulo diz, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu desejo não consigo praticar, né? Então, a nossa natureza carnal deseja profundamente essas coisas erradas. Nós ansiamos por essas coisas. Nós queremos realmente participar dessas coisas. Nós queremos ir para as baladas, queremos ir para uma festa de fim de semana num sítio e não temos nenhuma preocupação com dirigir o carro, então podemos nos embriagar e podemos ficar à vontade, etc. e tal. Nós temos esse anseio, porque a nossa carne pecaminosa deseja isso, e
Isso é uma coisa que Cristo descreve aqui no verso 24 como algo que é profundo. Então, sabe, coisa profunda dá para você mergulhar de cabeça, né? Uma coisa profunda, você, vai com tudo. E Cristo, no verso 24 aí do capítulo 2, diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, né? Outra carga não jogarei sobre vós. Então, essas coisas profundas, a gente vai se entregando ao pecado e Satanás vai nos arrastando para coisas cada vez mais deletérias, cada vez mais destruidoras, cada vez mais terríveis nas nossas vidas, né? Então, nós temos que realmente acordar e dizer para nós mesmos que eu não posso, por causa da minha condição como crente, por causa daquilo que Deus quer de mim, que eu vivo uma vida de santidade, eu não posso tolerar o pecado na minha vida. Eu quero dizer para você que essa não é uma decisão fácil de tomar. Porque primeiro, como eu falei, nós ansiamos por essas coisas. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo está envolvido nisso. Nossos amigos, as pessoas que nós amamos, os nossos parentes estão entregues nessas coisas. E aí não é fácil a gente realmente resistir, né? Então, mas nós temos que realmente dar um basta. Temos que assumir uma posição de que não vamos ser tolerantes com o pecado na nossa vida. Tolerância zero com o pecado na nossa vida. Se queremos realmente agradar a Deus. Se não, então, aí a conversa é outra. Como já falamos antes, o diabo, ele não precisa, e de fato ele não tem um arsenal muito grande, nem muito sofisticado de armas, porque o coração humano, desde o princípio, logo depois da queda, ele tem uma inclinação permanente para o mal. Então, é como se tudo que o diabo tivesse que fazer é nos convencer a chegar na beira da ladeira. E aí meter o pé no traseiro da gente e deixar a gente rolar a ladeira abaixo. É o que ele faz. Ele não precisa de coisas muito sofisticadas, né? Coisas simples como idolatria, como imoralidade, né? Servem muito bem para isso, né? Ele não vai nos tentar, não vai transformar nenhum de nós aqui num grande ladrão de bancos, né? Seria muito surpreendente se um dia nós ouvíssemos que algum membro dessa igreja que foi preso porque pertencia a uma quadrilha de ladrões de bancos, né? Não é esse tipo de coisa que ele vai fazer. Ele vai usar essas coisas que nós falamos aqui. Idolatria, que pode ser qualquer coisa, não precisa ser só o ídolo, né? Qualquer coisa pode virar um ídolo. E a imoralidade. Eu quero mostrar para vocês como o livro de Gênesis, vocês sabem, né? O livro de Gênesis é o terceiro livro da Bíblia, né? E antes de Gênesis vem a capa. Isso. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, logo no primeiro livro da Bíblia, essas coisas são estabelecidas por Deus. Deus diz, olha, é o seguinte, a situação do homem é essa, né? Então vamos ver alguns versículos aqui no capítulo 6, Gênesis 6:5 e 6:12. Dmitry já projetou ali para nós, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era
o quê? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, gente, Deus precisa ter olhos extremamente amorosos para enxergar em nós alguma coisa que o fizesse entregar o seu filho para morrer por nós. Só o seu grande amor mesmo é que explica isso. Porque a inclinação do nosso coração é continuamente má o tempo todo. Nós só pensamos em fazer o mal, o que não presta. Né? E 6,12 diz o quê? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus, isso pesou tanto no coração de Deus, porque num prazo curto de tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, mas um prazo curto de tempo, o homem pecador se corrompeu de uma forma tão grande, que Deus disse, olha, eu resolvi dar cabo do homem, do ser humano, e de todo ser vivente que eu criei, e vou liquidar tudo através de um dilúvio e tal. Felizmente, Noé achou graça aos olhos de Deus e, através dele, a raça humana pôde continuar e os animais também, veio a arca de Noé e tudo mais e tal. Agora, depois do dilúvio, quando nós podíamos imaginar que os homens aprenderam alguma coisa, você sabe, nós nunca aprendemos, né? Nós nunca aprendemos. Às vezes o nosso ente querido é massacrado na nossa frente, quando nós achamos que aquilo pode transformar a nossa vida, nada. Dali um mês nós estamos de volta nos mesmos velhos caminhos de sempre. Então, podemos imaginar que alguma mudança poderia acontecer, mas depois do dilúvio nós lemos isso. E o Senhor aspirou o suave cheiro, porque Noé ofereceu um sacrifício queimado a Deus. E Deus aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso realmente o homem é um ser muito encrencado. Não tornarei a fazer isso porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, né? Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, a partir do momento em que nós atingimos aquela idade, 12, 13 anos, nós somos introduzidos a todo tipo de bandalheira que se possa imaginar, né? Então, às vezes é o que eu costumo dizer. Você tem planos para os seus filhos? É bom você ter, porque se você não tiver, o traficante da esquina tem plano para ele, o explorador sexual tem plano para ele, ou planos, e ele vai ser engolfado nisso, porque os amiguinhos fazem, porque as pessoas vão, etc. e tal, né? Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque a inclinação do nosso coração, desde a nossa mocidade, é sempre para o mal, né? Nós somos maus, a gente tem que compreender essa realidade. E ai de nós, se Deus não tivesse vindo intervir para nos ajudar e nos livrar de sermos pessoas tão más quanto somos, né? E aí, quando nós damos vazão a essa possibilidade,
do pecado se instalar e frutificar dentro de nós, as coisas começam a degringolar realmente, né? Como estavam acontecendo na igreja em Tiatira. A igreja tinha boas qualidades, mas o fato de tolerar o pecado, ou de fazer vista grossa para o pecado, estava causando com que a igreja toda começasse a sofrer por causa daqueles lamentáveis fatos. Então eu digo para vocês, seguir falsos ensinamentos que nos conduzem a cometer pecados é realmente um retrocesso na vida cristã. Muitas pessoas aí pregando e vendendo a ideia de que é bom você pecar. Olha, pensa no seguinte, parece o Marcelo Rezende, né? Pensa no seguinte, pensa nisso aqui que eu vou falar. O cara vem e diz assim, olha, quanto mais você pecar, mais oportunidade você vai dar para a graça de Deus transbordar na sua vida. Razoável ou não? Isso é uma conversa antiga, isso é dos dias de Paulo. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele pergunta, ele diz assim, Romanos capítulo 6, ele diz assim, então, diante de tudo isso, né, o que nós diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja cada vez mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Né? Como podemos permanecer no pecado, nós que para ele já morremos? E se estamos mortos com Cristo, morremos para o pecado. E agora devemos viver uma nova vida. Vivamos em novidade de vida. Romanos capítulo 6. Então, nós temos que seguir a Jesus Cristo, porque somente em Cristo, né, as pessoas dizem assim, não, em Cristo eu sou livre, até para pecar, porque quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus virá sobre a minha vida, etc. e tal. Paulo diz, está errado. A verdadeira graça de Cristo, ela nos liberta do poder do pecado. Né? João 8,36, Jesus diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Paulo em Gálatas, no capítulo 5, depois vocês podem ler isso aí, ele diz, olha, vocês têm que usar a liberdade que Cristo vos deu, mas não usem a liberdade que Cristo vos deu para dar ocasião à carne, para pecar. E não vos torneis escravos novamente, que tem muita gente querendo nos escravizar, uns no pecado, outros como é que se diz? No legalismo, né? E querem dizer para nós que nós não podemos fazer isso. Tem pessoas que vêm aqui uma vez ou duas, se ofendem, porque já falaram para mim, não dá, a sua igreja, as pessoas não têm respeito para com Deus. Por quê? Eu vi lá o cara lá tocando o saxofone lá na frente de chinelo de dedo, meu. Aí eu falei, bom, mas o que isso tem a ver com o respeito a Deus? Está no coração do cara ou está lá no pé dele? Eu perguntei para ele assim, você tem chulé? Aí, se você tem chulé, você está ofendendo a Deus. Deus não gosta de chulé, mesmo que esteja dentro do sapato. Então, essas coisas, essas tolices, né? Que muitas vezes tentam nos prender e nos amarrar e nos impedir. Nós temos um moço que vem à igreja, agora ele não usa mais boné, agora ele não usa mais, mas no começo, quando ele começou a frequentar aqui, ele usava boné, e ele falou para mim, eu estava só esperando
a primeira vez que alguém falasse para mim sobre o meu boné, para eu nunca mais botar o pé lá na sua igreja. Graças a Deus ninguém falou nada para ele nunca. Né? Agora ele não usa mais boné, não sei porque ele desistiu do boné. Mas veja, a pessoa já vinha para cá com a expectativa de que alguém falasse do boné dele, para ele poder ter uma desculpa para não vir à igreja. Então, as coisas todas, a gente tem que se libertar dessas coisas todas. Então, o conselho de Cristo para uma igreja como Tiatira, uma igreja nessa situação, são algumas coisas que nós já falamos antes e vamos repetir, porque vale a pena a gente repetir. É o seguinte: em primeiro lugar, Jesus conhece tudo o tempo todo. Jesus conhece tudo o tempo todo. Não adianta tentar se esconder, não adianta esconder ou camuflar o que fazemos, porque Ele conhece tudo. Né? Note a sua frase enfática no versículo 19. Ele diz assim, 2,19: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, em outras palavras, eu conheço tudo. Conheço o começo e conheço o fim. O próprio Deus fala isso através do profeta Isaías. Ele diz, olha, quem é Deus como eu, que conhece o fim desde o começo? Então, Deus já sabe tudo. Então, a gente tem que se conscientizar disso. Jesus é o nosso supervisor celestial, aquele que acompanha, que nos acompanha. No capítulo 1 nós lemos que ele é o homem andando no meio dos candelabros que representam as igrejas, como aquele que supervisiona, que vai lá em cada candelabro ver se está tudo ok e tal. Então também a mesma coisa acontece conosco aqui, né? E Jesus é como o sol, nada foge do seu calor. Você pode até procurar uma sombra, mas você vai continuar sentindo o calor do sol. O sol, né? Essa é uma grande realidade. Certamente a crítica que Jesus falou tinha a ver com o fato de que muitas dessas práticas pecaminosas estavam sendo realizadas de maneira secreta, né? Como se ele não fosse capaz de saber das mesmas. Quanta ingenuidade, muitas vezes até da nossa parte, né? O marido trai a esposa e acha que ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe. E amanhã esse marido se envolve num acidente de carro, ou indo ou voltando para a casa da fulana, e aí é um problema para explicar o que é que você estava fazendo naquela direção. Na nossa casa fica aqui, e você bateu o carro aqui, quando o serviço é aqui. O que você foi fazer para o lado de lá da cidade? As coisas que acontecem mesmo. Porque Deus não deixa essas coisas impunes. Ele vai revelando. Ele vai trazendo à tona. Né? Então, mas Cristo sabia de tudo. Esse é o motivo para ele se apresentar a essa igreja, como ele faz em 2,18. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo. Talvez você está fazendo uma coisa tão oculta, imerso em trevas tão profundas, você diz, aqui ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Mas os olhos de Jesus são como chamas de fogo, mais poderoso do que a visão de raio-x do Superman. Ele enxerga realmente através dessas espessas nuvens, né? Que nós procuramos nos encobrir e tal, e fazer a coisa escondida e ninguém vai ver. Então os olhos de Cristo penetram nas trevas por trás das quais tais práticas eram e são cometidas, e suas palavras nos demonstram a sua ardente indignação contra essas coisas. Eu sei o que vocês fizeram. Essa palavra é tão séria que o pessoal de Hollywood aí aproveitou essa palavra e fez aquela série de filmes lá, Eu Sei o que Você Fez no Último Verão, né? Que o pessoal acho que atropela, né? Mas não mata o cara, e aí eles, em vez de socorrer o sujeito, eles resolvem jogar o cara num abismo, ou jogar o cara dentro do mar, sei lá o quê, e o cara não morre. O cara era imorrível, né? O cara não morre. Então ele sabia o que aqueles jovens lá, porque ele viu a placa do carro e tal, ele sabia o que eles tinham feito. E aí ele vai atrás e começa, né, a matar um por um. E a frase era essa, eu sei o que vocês fizeram no último verão. E assim Jesus também sabe tudo que a gente fez, não só no último verão, mas inclusive hoje e ontem, né, e desde o dia que nascemos. Bom, vamos concluir. Qual era então o problema dos cristãos em Tiatira? Por que eles toleravam o pecado? Ao que parece, eles tinham uma consciência muito fraca, sem convicção de que tinham um compromisso com Deus, e eram também fracos do ponto de vista moral, como o rei Acabe, que nós falamos na semana passada. Acabe não somente deixou a sua mulher, Jezabel, tomar conta da religião em Israel, mas ele próprio se submeteu àquilo lá e adorou a Baal e a Astarote, etc, e tal. Talvez o povo lá em Tiatira fosse fraco assim, melhor não falar nada, vamos seguir o trem junto com todo mundo, né? E existem muitas pessoas que pensam apenas porque não podem ser vistas, né? Podem então viver da maneira que quiserem. O cara viaja, vai para São Paulo, né? Ninguém me conhece aqui mesmo, né? Eu posso aprontar um bocado aqui, depois voltar para São João com a minha carinha de santo e está tudo certo, né? Eu digo para vocês, uma tentação violenta para mim, não com relação a São Paulo, que eu tenho muita gente que me conhece em São Paulo, mas quando eu viajei a primeira vez para Nova York, eu pensei comigo mesmo, não tem uma pessoa nessa cidade que me conheça, nem uma. Eu posso fazer o que eu quiser aqui e vai morrer aqui mesmo. E aí o Espírito falou, mas Deus está vendo. Eu falei, é verdade, Deus está vendo. Mas a tentação, eu digo para vocês, é real. É brutal. Ela vem sobre nós, né? Imagina o Leones, outro país. Aí um dia ele diz para a mulher dele, hoje eu vou a Campinas, né? Aqui em São João alguns já conhecem ele.
Mas lá em Campinas ninguém conhece ele, nunca viram a cara dele, né? Essas tentações vêm sobre nós nessa hora. Então, é muito cuidado a gente tem que ter, porque nós não podemos viver do modo que queremos viver quando estamos longe do nosso meio comum, né? E eu digo uma coisa para vocês. Todas as vezes eu ficava 2 meses fora do Brasil. A cada período eu ficava 2 meses fora do Brasil. 2 meses fora do Brasil e 1 semana, 10 dias de volta em São Paulo. E quando eu me encontrava com a Simone no aeroporto, e eu abraçava ela, eu sussurrava no ouvido dela: eu tenho sido fiel a você todos esses dias. Era uma coisa que eu fazia questão de dizer para ela. Então, não era fácil. Não era fácil. Eu tinha amigos crentes que não acreditavam. Falavam, vai, sozinho, em Nova York, que isso, né? Mas era verdade. Até amigos crentes que estavam envolvidos nessas coisas nas suas próprias cidades, achavam que ir para tão longe assim era a sopa no mel, né? Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, o Senhor nos adverte que Ele conhece tudo o que fazemos, tanto as primeiras como as últimas coisas. Hebreus 4,13, nós lemos o seguinte: e não há criatura, você sabe, criatura somos nós, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Sabe aquela fofocazinha que você faz ali, dentro da sua casa, no seu quarto, na cozinha, no salão de beleza, só você e a sua amiga, sua esposa e tal, e não sei o quê. Jesus Cristo diz, olha, essas coisas serão gritadas a plenos pulmões do topo dos telhados. Não que serão de fato gritadas, mas o que ele quer dizer é que você pensa que ninguém sabe, mas eu sei. E se eu quiser, eu posso mandar alguém gritar do topo do telhado, né? Essas coisas. Então, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que o quê? Prestar contas. Nós temos que prestar contas. Nós não estamos aqui vivendo ao léu, né? Como diz a música lá do Caetano Veloso. Vivendo ao léu. Nós não estamos vivendo ao léu. Nós estamos vivendo diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que vê tudo, que sabe tudo, que ouve tudo, que conhece tudo, que entende de tudo, que sabe até nossa intenção. Quando nós sorrimos para a pessoa, como eu sorrio para o Dani Marcos e faço assim para ele, e no meu coração eu digo assim, vai desgraçado, tal. Deus sabe disso. O Dani se engana pelo meu sorriso, o meu tchauzinho, mas Deus está vendo a minha intenção. Então eu não estou aqui falando de nenhum de vocês, eu estou falando de coisas que acontecem comigo. Talvez aconteçam com vocês também, para vocês saibam que a dificuldade é nossa comum, né? Então, para terminar aqui, Deus nos tem chamado para viver uma vida de santidade, de pureza, e não vida onde pensamos que podemos
nos esconder dele e cometer pecados. Não podemos nos esconder. Vamos terminar com a leitura de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3. Cadê o Dimitrios? Está chegando. Paulo diz assim, e é com essas palavras que quero terminar a mensagem de hoje. Diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo estava na cadeia, ele escreveu essas palavras. Eu rogo a vocês que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos chamados para sermos santos. Então, ande de maneira digna desse chamado. Como? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Deus nos chama para uma vida de santidade, Deus nos chama para uma vida de qualidades que o mundo abomina. O mundo não gosta de humildade, o mundo não gosta de mansidão, o mundo não gosta de paciência ou longanimidade, o mundo não suporta as outras pessoas, especialmente quando elas estão erradas, né? E o mundo não quer ter nenhum relacionamento ou comunhão mais profundo com ninguém. Eu me viro por mim mesmo, não preciso de ninguém. Então, que nós possamos dar ouvidos a essas palavras que foram pregadas nessa noite e que cada um de vocês e eu também nos dediquemos de todo o coração a seguirmos no caminho que Deus nos chamou, que é o caminho da santidade. E não se iluda, não se iluda. Talvez seja tarde da noite, talvez você esteja em outra cidade, em outro estado, em outro país, não importa. Deus, como Jesus Cristo afirma em cada uma dessas cartas, eu conheço. Eu sei tudo. E nós temos que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas. Vou prestar conta para ninguém. Vai sim. Vai, porque aquela palavra criatura ali, ela não está ali por acaso. Ela está para indicar que se somos criaturas é porque tem um Criador. E nós somos responsáveis a Ele. Mas eu não gosto dessa ideia. Não faz nenhuma diferença. Ainda assim vai prestar conta ao Criador. Ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês.